Amigos telespectadores, boa noite a todos. Estamos aí novamente com o programa Eu e Você e com a participação do nosso deputado Gerson Berger, do jornalista Pedro do Couto, que sempre contribuem tanto com o programa. Nós vamos abordar, como sempre, assuntos da semana, especialmente falar um pouquinho da crise econômica, que parece que finalmente a presidente Dilma admitiu. Por esta razão, ela encaminhou ao Congresso uma medida provisória propondo uma flexibilização nos salários e na carga horária dos trabalhadores. Também vamos trazer uma entrevista para vocês de um grande cardiologista, o Dr. Jacob Fuchs, falando sobre problemas cardiológicos, como não poderia deixar de ser. A violência que toma conta das manchetes dos jornais toda semana. Fomos às ruas ouvir o que a nossa população pensa sobre a violência. E como não poderia deixar de ser, claro, nós teremos a tradicional historinha do nosso Gerson Berger. E olhem, hoje vale a pena mais uma vez, porque o fundo de moral dessa história é sensacional. Mas vamos aos assuntos de hoje e como não poderia deixar de ser, mais uma vez, nós vamos falar sobre a violência que está aí, batendo a porta de todo mundo. Nós vemos assaltos em cada esquina, comunidades onde pessoas são vítimas de balas perdidas, confronto entre policiais e bandidos. Infelizmente, esta é a triste realidade da nossa cidade. E como eu costumo dizer, já disse várias vezes aqui no programa, parece que ninguém consegue se salvar desta situação. A que ponto chegou essa violência no nosso Rio de Janeiro? Sem o menor receio de punição, bandidos, pela segunda vez, assaltaram o arcebispo do Rio de Janeiro, Dom Urani. Lá se vai o tempo, minha gente, em que autoridades, artistas, personalidades recebiam tratamento diferenciado dos bandidos, chegando a serem poupados quando reconhecidos, especialmente em casos de assalto. Dom Urani foi identificado, seu motorista, talvez acreditando no mínimo de benevolência dos assaltantes, apelou, dizendo que eles estavam agindo contra o arcebispo do Rio. Não adiantou. Por quê? Certeza da impunidade. Possivelmente, o líder máximo do catolicismo no Rio de Janeiro, no momento do ataque, deve ter se sentido muito próximo da realidade de seu rebanho. Mas, em sua extrema generosidade, diante da possibilidade dos ladrões serem menores, ainda manifestou o seu posicionamento, eu diria, seu posicionamento político contra a redução da maioridade penal. E afirmou que prendê-los não era a solução, mas sim a solução estava na educação, no que eu também concordo, e que rezava para que eles encontrassem pessoas que os ajudassem a mudar de vida, pois caso fossem presos na cadeia, estariam fazendo pós-graduação no crime. Nós fomos às ruas ver o que a nossa população pensa sobre esta calamidade que está assolando o nosso Rio de Janeiro. Eu não tenho uma resposta por que está nessa situação, assim, realmente não tenho. Mas eu acho que o que pode ser melhorado é realmente o investimento com a educação, assim, com o outro, olhar para o outro como um ser humano que é também. Porque hoje a gente tem essa coisa assim, ou é cadeia ou não é nada, essa tipo 8 ou 80. Eu acho que tem um meio termo aí, tem o ser como ser que é, eu acho que é ali que está a questão, a gente olhar com o outro com mais benevolência, até no sentido de descobrir qual é a questão, o que está faltando. As crianças não estão tudo na rua, não tem escola, não tem nada. Não sei, os hospitais são horríveis, eu não sei nem mais o que falar, porque isso aqui está cada vez pior, né? O exemplo está vindo lá de cima, do escalão lá de cima, de que os grandalhões, os mais estudiosos, formados, com diploma, né, etc., que roubam e não vê, e os de baixo não vê impunidade, então acho que também tem o direito de roubar e fazer o que está acontecendo, e cada dia que passa, eu praticamente, hoje eu sou noivo, né, e puder evitar de sair na rua, eu evito, porque eu realmente fico com medo. Eu acho que menor que mata, que faz, tem que pagar como um adulto. Agora,
é que nada disso aconteceria se a gente tivesse educação, tivesse escola, né? Uma base. A gente não tem. Vai ser difícil resolver, né? Que eles realmente fossem tratados da forma que precisam, com psicólogo, com pedagogas, com trabalho técnico, para que eles pudessem sair dali e não voltarem ao crime. Pois é, minha gente, dizem que a voz do povo é a voz de Deus. E como vimos, as pessoas comungam em parte com o que diz Dom Urani e que sempre nós aqui no programa afirmamos: os nossos presídios são verdadeiras escolas do crime. No entanto, como não possuímos os valores religiosos de extrema bondade, espírito de compaixão, perdão do nosso arcebispo, entendemos que criminosos têm que ser punidos e no mais absoluto rigor da lei. Nada de tolerância com delinquentes, vocês não acham, Gerson e Pedro? Ô Tereza, eu acho que o arcebispo do Rio, Dom Urani, foi extremamente bondoso ao desejar que os assaltantes que levaram seus pertences pudessem encontrar alguém que os ajudasse na conquista de uma vida melhor. Não poderia se esperar nada diferente de um líder religioso que prega o amor e a compreensão entre os homens. Entretanto, como você bem colocou, Tereza, os bandidos que o renderam, levaram seus pertences e devolveram o que quiseram. Eles têm que ser punidos. A polícia tem o dever de investigar e localizar esses assaltantes que mostraram que não têm respeito por ninguém. Levaram um crucifixo de prata presente do Papa João Paulo II, sem valor econômico nenhum, mas que para o religioso, como Dom Urani, tem um valor afetivo imenso. É demais. Com todo respeito às posições do arcebispo do Rio, acho que assaltantes que violentam de arma em punho têm e devem ser punidos, até como exemplo. Afinal, se a moda pega, os líderes religiosos precisarão ficar com mais tempo em oração, apelando ao Senhor por solução e paz para o nosso Rio de Janeiro. Absolver previamente os culpados, como faz o Dom Urani, e entregar o destino da segurança da cidade a Deus, não é solução capaz de se transformar em fato concreto na vida terrena. Inclusive, se não punir criminoso, significa abrir uma estrada, ampliar, alargar ainda mais a estrada que leva ao crime na cidade. A população carioca não suporta mais a insegurança que cada dia aumenta consideravelmente. No dia seguinte do assalto ao Dom Urani Tempestá, uma senhora foi assaltada, levou um tiro em Ipanema, no meio da tarde, quando saía do banco, onde foi sacar dinheiro para pagar seus funcionários. Não há quem aguente essa onda criminosa que cada vez mais desespera a população. É isso mesmo, Gerson, Pedro, e olha, se até há bem pouco tempo atrás o problema que mais afligia a nossa população era a questão da saúde, se falava em educação, mas a saúde vinha em primeiro lugar, nós hoje podemos eleger, sem a menor sombra de dúvida, a segurança, porque numa cidade onde não há segurança, onde os assaltos acontecem a todo momento, eu acho que há motivo, e um motivo muito grande de preocupação. Eu só fico imaginando, nós estamos há pouco mais de um ano dos Jogos Olímpicos e parece que as nossas autoridades não estão nem aí. O prefeito muito preocupado com obras
E se não houver segurança, como é que fica? As pessoas terão medo de vir para o Rio de Janeiro assistir e participar dos Jogos Olímpicos, inclusive os próprios atletas. Mas, Gerson, mais uma vez, eu vou pedir que você conte a sua tradicional historinha que faz tão bem pra gente. Vamos lá? Beleza. Como sempre, vou te atender. E como não te atender? Hoje, a minha história será em homenagem à minha querida mulher e meu grande amor, que é uma grande humanista, e a 2 outros humanistas e meus amigos, o doutor Pedro Saerp, grande urologista, e Jacó Fuchs, meu cardiologista, que estará no programa de hoje, sendo entrevistado pela Tereza. Vamos à história. O homem, quando nasce, vem ao mundo com as mãos fechadas, e quando se vai deste mundo, parte com as mãos abertas. Qual a moral? O homem vem com as mãos fechadas, como para dizer: este mundo é meu. Deixa-os com as mãos abertas, como se dissesse: vejam, nada levo comigo. Essa é a grande lição que precisamos aprender a viver, justamente para ajudar a quem precisa. Porque o que fica como imortal na vida é o bem que nós fazemos ao próximo. Precisamos acabar com o egoísmo que leva ao sacrifício dos mais pobres. Devemos ajudar sempre que pudermos. Nada de ganância, de soberba, de traição com os outros, com a família. Seja bom, paciente. Quero ainda ressaltar que estes 3 humanistas fazem a diferença para mim e para todas as pessoas que são ajudadas por eles. E é por isso que contei esta história. Tereza, minha querida, gostou? Olha, Gerson, adorei tudo. Adorei a declaração de amor, já imaginou esta hora, quase meia-noite, e uma declaração tão linda de amor. Esta história que tem uma moral tão profunda, mas que infelizmente uma boa parte dos seres humanos não pensa como você tão bem definiu aqui esta moral. As pessoas estão mais preocupadas sempre em ficar cada vez mais ricas. As pessoas, infelizmente, ainda usam sentimentos mesquinhos como a inveja. E eu acho que todos nós viemos a este mundo com a missão especial, a missão em servir e amar ao próximo. Eu acho que quem não segue isto, não valeu a pena viver. É assim que eu penso, Gerson e Pedro. Mas, minha gente, nós agora vamos passar para um outro assunto. E por diversas vezes nós aqui no programa temos falado da crise econômica que infelizmente tomou conta do nosso país e que, lamentavelmente, a nossa presidente Dilma Rousseff custou muito para admitir, mas finalmente, antes tarde do que nunca, e agora ela acaba de encaminhar uma medida provisória que deverá ser votada pelo Congresso, flexibilizando a carga horária e o salário de trabalhadores. Com isto, ela pretende reduzir as demissões que estavam aí à porta de muita gente, pessoas que estão empregadas e na iminência
de perder seus empregos. Então, com esta iniciativa, a presidente Dilma reduz em 30% a carga horária do trabalhador e, consequentemente, também em 30% o salário desse trabalhador, gerando assim uma economia para a empresa, e os 30% serão 15% pagos pelo governo federal e o trabalhador, claro, vai ficar com 15% a menos no seu salário. Eu confesso a vocês que não sei até que ponto o trabalhador brasileiro recebeu esta notícia, porque, minha gente, uma pessoa que ganha, digamos, R$2.000, reduzir o seu salário em R$300, porque 15% são R$300, na verdade, é uma redução ainda muito significativa. Como sempre acontece, quem paga a conta é o trabalhador brasileiro, você não acha, Pedro? É isso, é uma situação de impasse, até porque, Tereza, Gerson, o salário médio do trabalhador brasileiro é R$2.500 por mês. Basta dividir a massa salarial do país pelo número de habitantes, chega a ser essa média, muito baixa. Mas falou-se aqui em ganância e falou-se em amor. O amor é o contrário da ganância. A ganância que levou à crise do governo, principalmente, vejam só, o monumental assalto à Petrobras, que abalou até a economia do país. O governo ficou numa situação muito vulnerável, ao ponto de sofrer pressões pela sua saída. Uma delas é absurda, a representação do PSDB ao Tribunal Superior Eleitoral para que anule os votos dados a Dilma Rousseff em 2014 e imposse na presidência da República o senador Aécio Neves. Isso é impossível. A outra hipótese também impossível é o impeachment de Dilma e de Temer, porque aí o PT votará contra e o PMDB também. E para impedir alguém do mandato, são necessários 2/3 dos votos do Congresso. Mas há uma terceira hipótese. É o impeachment da Dilma, que essa sim, o PMDB pode terminar votando, porque o impeachment de Dilma significa a ascensão do partido ao poder. Não despreza esta perspectiva. As duas outras vias são impossíveis, esta é possível, embora não fácil, mas não é para ser desprezada. Pedro, Dilma que se cuide. Quanto à redução do salário do trabalhador brasileiro, proposto pela presidente, é grave, pois o trabalhador tem as suas contas para pagar e 15% significa um aperto duro no seu cinto. Gerson, eu acho que esta hipótese deve estar fazendo o Michel Temer rir de orelha a orelha, é assim que eu penso. Mas, minha gente, nós agora vamos trazer para vocês o que anunciamos no início do programa, ou seja, uma entrevista com o Dr. Jacó Fux, cardiologista, grande cardiologista, e que trará esclarecimentos da maior importância para todos nós. Bom, minha gente, mas para satisfação nossa, participa do nosso programa hoje o grande cardiologista e estudioso nas questões que se referem ao coração, o nosso querido Dr. Jacó Fux. Dr. Jacó, o nosso programa hoje se sente especialmente honrado com a sua presença. Eu que agradeço a honra do deputado Gerson Berg e da vereadora Tereza Berg nos terem convidado para esse programa. Muito obrigado. Bom, doutor Jacó, mas nós já vamos começar explorando seus conhecimentos. Sabemos que uma das maiores causas de morte no mundo está relacionada aos problemas cardíacos, não é verdade? É verdade. Cerca de 30% das mortes, em geral, são devidas a doenças cardiovasculares. É necessário, devido a isso, uma integração entre o Serviço de Saúde municipal, estadual e federal na tentativa de levantar qual a população que é mais sujeita a esses riscos e tratar de modo firme e contínuo
a hipertensão arterial, diabetes mellitus, a obesidade, o aumento do colesterol, o aumento de triglicerídeos, a diminuição do HDL, evitar a vida sedentária, parar de fumar. Isso é importante, não é só fazer mutirão e tratar naquela ocasião, você vai tratar a hipertensão. É preciso um tratamento contínuo. E o tratamento contínuo, levando a diminuição desses fatores de risco cardiovasculares, irá diminuir muito a mortalidade cardiovascular. Olha, essa sua colocação é perfeita, até porque o sistema público de saúde está realmente um caos e deveria existir esta integração dos três poderes, como o senhor citou muito bem, principalmente na questão da prevenção. Infelizmente, as pessoas de baixa renda dificilmente têm acesso a um serviço digno de saúde. Mas eu gostaria, doutor Jacó, que o senhor nos falasse sobre os problemas que levam ao aparecimento da questão cardiovascular. A causa mais frequente dos problemas cardiovasculares é a aterosclerose. É uma doença insidiosa que leva décadas e a sua abertura pode ser por eventos fatais, súbitos ou mutilantes. A placa de ateroma, ela progressivamente vai invadir os vasos sanguíneos. Com o tempo, pode levar ao infarto, acidente vascular cerebral, alterações vasculares periféricas também. Essa placa de gordura que se incrusta dentro dos vasos sanguíneos, ela tem dois tipos. Pode ser uma placa dura, que dificilmente se rompe, mas na maioria das vezes são as placas moles de gordura, líquidas, que elas se rompem e provocam a obstrução do vaso coronariano. Além disso, a aterosclerose é um processo inflamatório. Para você produzir aterosclerose, você tem que ter aquilo que a gente chama de fatores de risco cardiovasculares. Os principais são a hipercolesterolemia, a hipertriglicerinemia, o diabetes mellitus com fator aterogênico muito forte, a hipertensão arterial maltratada ou não tratada, a obesidade e a vida sedentária também pode piorar tudo isso. Além disso, o tabagismo piora e o HDL baixo também não são bons e são fatores de risco cardiovascular e que devem ser corrigidos. Doutor Jacó, eu gostaria que o senhor me dissesse o que é o infarto agudo do miocárdio. Mas é muito comum pessoas que têm boa saúde, acham que não têm problemas de hipertensão, simplesmente morrem de repente, até dormindo. Quais são os sintomas que podem levar ao infarto agudo do miocárdio? O quadro agudo do infarto do miocárdio é um quadro com um doente se queixando de dor intensa reto-external, muitas vezes irradiado para os braços, com fraqueza nos braços, pode irradiar para as costas, pode surgir dor epigástrica intensa, vem acompanhado geralmente de sudorese, paciente que molhou a camisa, e muitas vezes com náuseas e vômitos. Mas todo quadro agudo, ou quadro de infarto agudo, na maioria das vezes vem precedido de pródromos, quer dizer, sintomas que mostravam que esse doente já era um coronariano. Ele tem história de angina. Como é essa história de angina? Ele normalmente tinha dor quando caminhava e parava, melhorava a dor. E quando ele coloca o nitrito sublingual, a dor geralmente alivia. Eu trouxe um modelo de coração, só mais ou menos para explicar. Esse modelo de coração, vocês estão vendo o coração, como se estivesse dentro do meu peito. Aqui por fora vocês veem artérias coronárias. Dá um corte sagital no coração. O que é que nós vamos ver? Que aqui tem o ventrículo esquerdo, o ventrículo direito, a válvula mitral, a válvula tricúspide, a aurícula direita, a aurícula esquerda. Aqui seria a artéria pulmonar e aqui a válvula aórtica. Então, cada pedacinho desse de coração, do ventrículo esquerdo e do ventrículo direito, ele é vascularizado pelas artérias coronárias, pela coronária direita, pela descendente anterior e pela circunflexa. Se uma delas obstrui, parte desse músculo cardíaco, do lado direito ou do lado esquerdo, se perde, podendo provocar consequências muitas vezes fatais ou complicações mecânicas muito importantes. Quais sejam? Você pode ter perfuração do septo interventricular no infarto agudo, que é um quadro grave. Você pode ter perfuração dessa parede do ventrículo, um infarto muito extenso, levando a uma quantidade enorme de sangue no pericárdio, levando a um tamponamento cardíaco. E pode também ter uma ruptura desse músculo papilar, que é
vascularizado pelas artérias coronárias, levando a uma insuficiência mitral aguda, que é outro quadro temível na complicação do infarto agudo do miocárdio, além do choque cardiogênico, que é um quadro muito grave. Então, eu acho que a prevenção do infarto do miocárdio é ponto principal para evitar esses eventos cardiovasculares, um atendimento também pronto. Dr. Jacó, uma aula maravilhosa, mas eu vou aproveitar e explorar mais um pouquinho. Nós sabemos que as pessoas vítimas do infarto agudo, elas ficam com uma área do coração lesada. Existe tratamento para diminuir estas complicações? Existe. O paciente com infarto agudo do miocárdio, ele precisa ser prontamente atendido. O tempo principal vai de 90 minutos, desde o início da dor até a entrada no cateterismo. Esse é o tempo ideal, com tolerância até 2 horas, às vezes até 6 horas. À medida que vai o tempo passando, em que pese ter sido feito cateterismo, abertura da artéria no infarto agudo, o subagudo, e a abertura dessa artéria, muita área já necrosou. Então, os primeiros 90 minutos, 2 horas, são importantíssimos para salvar aquele miocárdio que vai ser lesado. Nós temos várias maneiras de tentar salvar esse miocárdio. Uma, naqueles centros que não existe possibilidade de você fazer um cateterismo de urgência, em que não tem uma equipe especializada, existe o trombolítico. O trombolítico é um remédio que é injetado na veia e que dissolve o trombo. Naqueles que existe possibilidade de fazer o hemodinâmico, o cateterismo com dilatação e colocação de stent, é importante que o tempo seja de 90 a 2 horas no máximo. 6 horas ainda é tolerável. Dr. Jacó, muito obrigada pela sua presença no nosso programa, que foi muito enriquecedora. Tenho certeza que os nossos telespectadores aprenderam muito hoje, como eu também, e espero contar com a sua presença em outras oportunidades. Eu que agradeço, eu me sinto muito honrado, como já falei no início, com a senhora, a vereadora Tereza Guerra, com o deputado Gerson Berger. Vocês são ícones, baluartes na política construtiva desse país, entendeu? Principalmente do Rio de Janeiro. Muito obrigada. Bom, minha gente, com esta aula sensacional do Dr. Jacó Fux, o programa Eu e Você chegou ao final. Eu agradeço mais uma vez a presença do Gerson, do Pedro. Claro, na próxima semana eles vão estar novamente conosco aqui no programa. Amigo telespectador, a você que é a pessoa mais importante do nosso programa, o nosso carinho, o nosso agradecimento especial. Tenha um ótimo descanso, uma excelente semana. No próximo sábado, às 11h30, vamos estar juntos aqui na CNT. Até lá.